Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Carteira Perfeita. Nesse vídeo eu vou apresentar rapidamente as principais ferramentas que nós temos disponíveis no website. Bom, o site começou com um ranking de fundos de investimento, tá? Quais são os diferenciais do nosso ranking de fundos? Às vezes você pode ter visto aí, os melhores fundos do ano, não sei o quê. A principal diferença do nosso primeiro, ele é atualizado mensalmente. Então eu vejo aqui em janeiro de 2023 quais são os melhores fundos. E outra coisa, nós temos um algoritmo de inteligência desses melhores fundos. Não é simplesmente o fundo que mais rendeu nos últimos 12 meses. Não. A gente leva em consideração o risco e o retorno, diversas janelas. Por exemplo, o fundo que está em primeiro não necessariamente é o fundo que vai ter rendido mais naquele período, nos últimos 12 meses. Por exemplo, a gente vê aqui, o que mais rendeu nos últimos 12 meses foi o Exploritas, mas ele não está em primeiro lugar, porque em outras janelas ele não foi tão bem, ou o risco-retorno dele não é tão bom em outras janelas, tá? Então, esse é o principal diferencial do nosso ranking, ele é atualizado mensalmente, são diversas categorias, então a gente separa os multimercados em alta volatilidade, média, baixa, e também os long short separa dos outros. Às vezes você vê lá multimercado, vê um bololô, você vai comparar um fundo, aí eles fazem pelo que rendeu mais, muitas vezes, e comparam um fundo de volatilidade baixa com volatilidade alta, não faz sentido nenhum, tá? Outra coisa legal é que se você abre aqui, por exemplo, long bias, aqui no final de cada categoria você pode clicar para ver todos os fundos e indicadores, tá? Aí se você clicar, por exemplo, no de multimercado, média volatilidade, você vai cair nessa janela aqui, que você tem todos os fundos que estão disponíveis nessa categoria, por exemplo, são 59 de média volatilidade, e você pode ver, eu quero ver o que rendeu mais, não, que tem o melhor índice Sharpe ou Sortino, por exemplo, que é outro índice de retorno ajustado a risco, eu quero ver ter o melhor nos últimos 36 meses, tá? Dentro das categorias. Você vê aí, tá vendo? Já mudaria, se você considerar isso a melhor coisa, você tem um ranking diferente. E tem em janelas diferentes, você pode buscar por um fundo que você quiser aqui, deixa eu ver aqui o Absolute, ou o CAN Retorno Absoluto, né? Por exemplo, você começa a digitar, ele já vai filtrando e você vai vendo o ranking de cada um desses fundos, tá? Passando aqui para uma próxima funcionalidade, então a gente falou daqui desse ranking e o acesso rápido, você vê todas aquelas tabelas de cada categoria, tá? Uma próxima funcionalidade que você tem também de cada tipo de fundo é essa visão aqui de risco-retorno. Cada pontinho desse aqui é um fundo. Então você tem em diferentes janelas, vou abrir aqui só para você ver, você tem 12 meses, 24, 36, 48, 60 meses, e 2 anos, 3 anos e 4 anos atrás, para você fazer diversas análises. Então aqui, por exemplo, tá os últimos 36 meses dos multimercados média volatilidade. Aqui o eixo risco, né, que seria a volatilidade analisada, e o retorno analisado. Então a gente vê que na casa dos 5% aqui, qual que foi melhor? O Vinland Macro, nos últimos 36 meses aí com um retorno de 11% ao ano, tá? E a gente tem aqui o CDI também para você poder comparar. Então todos esses fundos que estão aqui para baixo, renderam abaixo de CDI no período. E a cor também é em relação ao Sharp. Dessa categoria aqui, quanto mais alto o Sharp, mais coloridinho vai ficar. Então a gente vê, por exemplo, que provavelmente tem o melhor Sharp aqui é o Gavia Macro, o Sharp, que é aquele retorno de retorno ajustado ao risco, né? Retorno excedente dividido pela volatilidade. Então você consegue ver em diversas janelas aí e fazer esse estudo, tá? A próxima ferramenta aqui, então esse aqui eu já apresentei. A próxima ferramenta aí dentro do site seria essa aqui de índices de fundo, tá? Se entrando lá, você também tem de cada categoria dessa. Das categorias de fundos, eu trouxe aqui dos multimercados, olha só, você tem aqui, o que é esse índice aqui? É basicamente se você pegasse todos os fundos daquela categoria e fizesse um retorno, uma carteira teórica com eles, e aqui você tem um retorno de como que seria, tá? Comparando com o CDI, com o IMAB e com o Ibovespa. O IMAB é uma cesta de títulos de IPCA+, tá? De Tesouro IPCA+. Mas o mais legal aqui, que além de você ter lá mês a mês, como é que seria, é que a gente traz um índice de correlação dos fundos
com o índice, tá? Então você vê muito gestor falando, nosso fundo ele é descorrelacionado dos demais. E aqui você vê qual fundo que realmente é descorrelacionado, tá? Especialmente com essa categoria que ele está inserido. Então a gente vê, por exemplo, aqui, mais correlacionado. O VRB faz sentido, que é um fundo que é fundo de fundos, né? Então ele é normal que ele seja muito relacionado. É a mesma coisa de Selection aqui, ó, que é um fundo de fundos que pega diversos multimercados, a gente vê que tem uma correlação alta com o índice, tá? Aqui é o verde Sena, e os menos correlacionados aqui nesse momento, tá pegando os últimos 24 meses. Então isso aqui também ajuda numa confecção de uma carteira de fundos, você procurar fundos que são menos correlacionados com os demais da indústria, certo? A próxima ferramenta que tem, ainda dentro de fundos, a última, é aqui o ranking histórico, tá? Eu estou indo bem rapidinho para o vídeo não ficar longo. Mas basicamente o ranking histórico, o que é? Vou abrir uma aqui, vou abrir a alta volatilidade agora. Olha só, essa última coluna aqui, ó, de janeiro de 23, é como que está o ranking hoje, tá? E as outras colunas aqui seriam, se eu viesse aqui nesse site, tivesse entrado dele em janeiro de 21, como é que estaria o ranking? E você vê aqui. A ideia é o quê? É ver como que os fundos vão se comportando ao longo do tempo, porque às vezes você tem um fundo que está bem ranqueado hoje, mas lá atrás ele não era tão bom, e você poder fazer isso, e o contrário também, você poder falar, se eu tivesse pegado aqui os melhores fundos em 2018 e montado uma carteira, como é que minha carteira teria comportado? E ver os fundos que têm mais consistência. Mais consistentemente estão lá nos top, tá? Aqui a gente traz os top 15 de cada categoria. E a gente põe essa corzinha aqui no fundo para ficar mais fácil de você acompanhar. A gente vê, por exemplo, que tem um bom tempo que o Organon aqui, olha só, tá lá desde janeiro de 18, ele praticamente não sai dos top 3, né? Enfim, é um fundo, mostra aí que é um fundo que tem alguma consistência aí. Se a gente for olhar o retorno dele, vai ver que ele tá dando porrada, tá? Finalizando aqui o vídeo, as próximas 3 ferramentas, correlação entre ativos, tá? Isso é para você ver quão andam juntos alguns ativos, ele vem por padrão aqui, ó, Ambev e Itaú. Então você vê historicamente a correlação, uma coisa que pouca gente fala é que a correlação pode ir mudando ao longo do tempo, tá? Então a gente vê, por exemplo, aqui que ela caiu um pouco, aí essa aqui a gente vê em janelas de 20 dias, como é que tá essa correlação, tá? Não, quero uma janela maior, de 60 dias, você põe aqui e você vai ver, ó, a correlação hoje está lá próximo de 0,3, tá? E nesse período inteiro, que é de 2015 a 23, a correlação é de 0,47. E aqui embaixo você tem o retorno dos ativos, tá? Então essa é a ferramenta de correlação. Próxima ferramenta aqui é o simulador e comparador de renda fixa. Essa aqui também é bem legal. Basicamente ele permite você comparar rendas fixas com indexadores diferentes, ou seja, pós, pré, IPCA+, e também que tem imposto e não tem imposto, tá? Às vezes você tem um LCI, eu quero comparar com um CDB. E você lança aqui, ó, um CDB 116% de CDI, uma LCI 90% de CDI. Eu quero comparar um IPCA+ com um pós. Aí você coloca qual que é o IPCA esperado no período e o CDI esperado no período e vai ver aqui, ó, qual que vai ter o retorno líquido de cada um deles. E ele já te fala aqui, nesses parâmetros, por exemplo, aqui seria o pós-fixado percentual de CDI. E se fosse aqui uns 110, vamos ver o que seria o melhor. Aí seria o pré-fixado, nesse parâmetro, que está um pré-fixado de 14. Então você pode, às vezes você tem um monte de opção lá e você pode ver. Tem um vídeo mais detalhado dessa ferramenta aqui, tá? Mostrando como que onde que você pode tentar achar qual que vai ser a Selic esperada para o período, IPCA, por que os anos aqui fazem diferença, enfim. Você pode ir aprofundando aí, tá? Tô indo bem rapidinho para esse vídeo não ficar longo, como eu já falei. E por fim, a última ferramenta aqui é a calculadora de liberdade financeira. O que seria isso? Seria tipo uma calculadora de aposentadoria, que você define, você fala qual que é a sua idade atual, por exemplo, 35 anos. Eu quero parar de trabalhar com 65, significa que com 65 eu vou começar a usar esse dinheiro que eu estou juntando. Vou viver até os 85, quanto que eu espero acima da inflação de retorno do meu dinheiro, né, que ele explica, IPCA mais 4, como se fosse, vou ser mais conservador, IPCA mais 3. E eu desejo, quando eu aposentar, 120 por ano, seria como se fosse 10 mil reais por mês, né? Quanto que eu consigo juntar hoje e quanto que eu tenho? E mostra, ó,
esse aqui é o ideal. O ideal seria isso. Olha, se eu tivesse 735 mil hoje, não é que eu já poderia parar de trabalhar, tá? Mas eu poderia deixar esse dinheiro rendendo até eu chegar nos 65 aqui, ou seja, por 30 anos, o rendimento ia ser suficiente para eu começar a usar esse dinheiro, tá? Para eu poder saber quanto para eu poder aposentar hoje, eu teria que aposentar com a mesma idade que eu tenho hoje, né? E aqui, ó, é quanto que eu preciso, qual que é o real. Então hoje eu tenho 50 mil e consigo juntar 12 mil por ano, R$1.000 por mês. Dessa forma eu não vou chegar lá. Por quê? Porque quando a gente vê aqui, ó, quando eu chegar começar a usar o dinheiro, e lá nos 72 anos eu já vou acabar com o meu dinheiro. Então eu preciso ou juntar mais, ou que eu tenha que começar com mais. Como eu só tenho 50 mil, eu tenho que juntar mais por ano. E se eu juntar 2 mil por mês, que daria 24 mil por ano, dá? Ainda não. E se eu juntar 36 mil por ano? Beleza, lá, essa linha cruzou, então significa que deu, certo? Então, essas são as ferramentas. Com o tempo a gente vai adicionando mais coisa, mas já quis trazer esse vídeo para dar uma visão geral aí do que a gente tem no nosso website. Muito obrigado pela sua atenção.